Existe uma sala dentro de um laboratório em Campinas, onde cientistas passam meses tentando fazer uma coisa que parece simples: pintar eletricidade numa superfície. Não é exagero de roteiro. É, literalmente, o que acontece ali. Eles pegam uma solução química, quase como uma tinta, espalham sobre uma placa de vidro e deixam secar. O resultado não é uma parede colorida, é um gerador de energia. E o mais estranho é que o ingrediente principal dessa tinta nem é novo. É um mineral que foi descrito pela primeira vez há quase 200 anos, do outro lado do planeta, nas montanhas da Rússia. Durante mais de um século e meio, ninguém ligou o nome dele à palavra energia. Hoje, esse mesmo material está sendo reformulado dentro de universidades brasileiras para resolver o maior problema que ele sempre teve. E se dar certo, pode empurrar o Brasil para dentro de uma corrida tecnológica que hoje é dominada por China, Estados Unidos e Europa. O nome desse mineral é perovskita. E a pergunta que este vídeo vai responder é simples: o que exatamente pesquisadores brasileiros conseguiram fazer com ele que ninguém mais tinha conseguido, e por que isso pode mudar o futuro da energia solar no país tropical com mais sol do planeta? Para entender por que essa descoberta importa, você precisa entender primeiro o que está travado. Praticamente todo painel solar instalado hoje em um telhado, seja em São Paulo, seja na zona rural do Ceará, usa o mesmo material desde os anos 1950, o silício. É um material confiável, aguenta décadas de sol, chuva e calor sem grandes problemas. Mas tem um limite que nenhuma engenharia consegue quebrar por pura física. Uma célula de silício nunca converte mais do que cerca de 1/3 da luz solar que recebe em eletricidade. E na prática, os painéis vendidos hoje convertem bem menos que isso. Menos a maioria fica entre 20% e 22%. Isso significa que, de cada 5 raios de sol que caem sobre o seu telhado, 4 simplesmente se perdem. Viram calor, refletem, escapam. Durante décadas, engenheiros ao redor do mundo tentaram espremer cada fração de porcentagem a mais dessa tecnologia. Melhoraram revestimentos, ajustaram texturas, refinaram contatos elétricos, mas o ganho ficou cada vez menor a cada ano. O silício, para usar a expressão de quem trabalha com isso, já teve praticamente todo o limão espremido. E não é só uma questão de eficiência. Fabricar silício de qualidade solar é um processo pesado. A areia é derretida a mais de 1.600 graus Celsius, transformada em gás, purificada e depois cristalizada em blocos que são cortados em fatias mais finas que um fio de cabelo. Isso consome uma quantidade absurda de energia-água e produtos químicos, e o Brasil hoje importa quase todo o silício de qualidade solar que usa. A montagem final acontece aqui. A matéria-prima, não. Foi exatamente esse gargalo, eficiência travada e dependência de importação que fez pesquisadores brasileiros olharem com atenção para uma alternativa que vinha ganhando força lá fora. A perovskita não é uma substância única. É, na verdade, um arranjo, uma estrutura cristalina que pode ser montada com diferentes combinações de elementos, meio como uma receita que aceita variações nos ingredientes. Cientistas descobriram que, ao montar esse arranjo com certos compostos à base de chumbo e outros elementos, o resultado é excepcional em capturar luz e transformá-la em corrente elétrica. Um pesquisador japonês testou a primeira célula solar feita com esse material em 2009. A eficiência era baixíssima, menos de 4% pior do que tecnologias que já existiam havia décadas. Mas havia um detalhe que chamou a atenção. A perovskita absorve luz com uma intensidade muito maior que o silício. Uma camada 1000 vezes mais fina
já consegue captar uma quantidade de sol equivalente. É tão fina que pode ser dissolvida em líquido e aplicada como uma tinta à temperatura ambiente, sem forno, sem sala limpa, sem os equipamentos bilionários que uma fábrica de silício exige. Isso muda completamente a lógica de produção. Uma fábrica de silício se parece com uma padaria de alta precisão, onde cada lote precisa sair perfeito sob condições extremas. Uma linha de perovskita se parece mais com uma gráfica. O material passa, é impresso, sai pronto do outro lado. E por usar uma quantidade mínima de matéria-prima, o custo por painel despenca. Foi esse potencial que atraiu grupos de pesquisa em todo o mundo e também no Brasil. Só que havia um obstáculo que, por mais de uma década, impediu qualquer um de levar a perovskita a sério fora do laboratório. A perovskita tinha a fama de rainha de laboratório, funcionava lindamente, sob condições controladas e se desfazia assim que saía delas. Umidade do ar conseguia quebrar sua estrutura cristalina. Em poucos dias, calor prolongado degradava seu desempenho. Até a própria luz ultravioleta do sol, menos a mesma luz que ela deveria capturar, menos corroía o material aos poucos. Era como criar uma esponja perfeita para absorver água, que se dissolve toda vez que fica molhada. Para o Brasil, esse problema era ainda mais crítico. A maior parte do território tem clima tropical, com umidade relativa do ar que passa dos 70% em boa parte do ano. Se a perovskita já se degradava em laboratórios com ar condicionado, na Europa e nos Estados Unidos, o que aconteceria em Natal, em Manaus, em Salvador? Foi justamente essa pergunta que grupos de pesquisa em universidades brasileiras decidiram enfrentar de frente, em vez de importar uma tecnologia pronta e torcer para que funcionasse aqui. Testá-la exatamente nas condições mais hostis que existem para ela. Grupos ligados à Unicamp, Unesp de Baru, a UFRN, e a centros como o CETIM começaram a atacar o problema da perovskita por ângulos, que iam além de simplesmente copiar fórmulas estrangeiras. Um dos caminhos mais promissores veio de pesquisadores do Centro de Inovação em Novas Energias, ligado à Unicamp. Em vez de usar apenas a estrutura tridimensional da perovskita, eles passarão a combinar regiões tridimensionais, menos mais eficientes, mais frágeis menos com regiões bidimensionais, que se comportam como camadas finas e muito mais resistentes à degradação. A lógica é simples de entender. Mesmo sendo sofisticada de executar, a parte 3D funciona como o motor, convertendo luz em eletricidade com força. A parte 2D funciona como uma blindagem, protegendo essa estrutura interna do ataque da umidade e do oxigênio. Juntas, elas entregam o melhor dos dois mundos, desempenho alto e vida útil mais longa. Segundo os próprios pesquisadores, essa resistência maior à degradação das perovskitas 2D já não é mais hipótese. É um resultado observado repetidamente em testes. Outro grupo, na UFRN, atacou o problema por um caminho diferente. Testar a perovskita em condições que imitam exatamente o litoral nordestino, com umidade próxima de 70%, fora das câmaras seladas e controladas que normalmente protegem o material durante a fabricação. O objetivo era provar, ou derrubar menos a ideia, de que a perovskita só sobrevive em ambientes de laboratório extremamente controlados. Os resultados abriram caminho para pensar em produção fora dessas câmaras hermeticamente fechadas, o que reduz custo e complexidade industrial. Essa mesma equipe também testou a substituição do chumbo por bismuto, um elemento com toxicidade muito menor, tentando resolver de uma vez dois dos maiores obstáculos do material: durabilidade e segurança ambiental. Mas talvez o resultado que mais chamou a atenção internacional tenha vindo de outro time
ligado ao mesmo centro de pesquisa em Campinas, usando uma variação de perovskita bidimensional. Pesquisadores brasileiros conseguiram atingir 34% de eficiência, convertendo luz artificial de baixa intensidade, o tipo de luz que existe dentro de uma casa, um escritório, uma fábrica, menos em eletricidade. Não é a luz forte e direta do sol do meio-dia, é a luz fraca de uma lâmpada comum. E é justamente aí que mora o detalhe que a maioria das pessoas não imagina. Pense em quantos sensores, controles remotos, dispositivos de automação, residencial e equipamentos de baixo consumo existem dentro de qualquer prédio hoje. A maioria ainda depende de baterias que precisam ser trocadas. O mercado global de energia fotovoltaica voltada para ambientes internos já é avaliado na casa dos bilhões de dólares e cresce junto com a expansão da internet das coisas. Uma célula capaz de converter luz artificial fraca em eletricidade de forma eficiente pode, no futuro, alimentar sensores, etiquetas eletrônicas e pequenos dispositivos sem depender de fiação ou pilha. Só que o impacto real não para dentro de casa. A mesma lógica de material, perovskita, construída em camadas, 2D e 3D combinadas, está sendo adaptada para o uso mais ambicioso de todos: painéis solares externos, de telhado, capazes de sobreviver ao sol tropical por anos a fio. E é aqui que a história conecta com o que está acontecendo do outro lado do mundo. Enquanto grupos brasileiros resolviam o problema da durabilidade em condições tropicais, laboratórios e empresas em outros países avançavam em paralelo numa ideia complementar: empilhar uma fina camada de perovskita sobre uma célula de silício comum, formando o que se chama de célula tandem. A física por trás disso é elegante. A luz do Sol não é um único tipo de radiação, é uma combinação de comprimentos de onda diferentes. A camada de perovskita, no topo, é ajustada para capturar a parte azul e verde da luz. Mais energética, o silício, embaixo, capta o vermelho e o infravermelho, que normalmente passariam direto por uma célula comum sem serem aproveitados. O resultado já superou, em testes revisados por pares, mais de 34% de eficiência, menos um número que o silício sozinho jamais alcançaria, mesmo daqui a 50 anos de refinamento. O detalhe crucial é que essa arquitetura tandem não descarta o que já existe. As fábricas de silício continuam funcionando exatamente como antes. A perovskita entra como uma camada adicional, aplicada por cima, no fim da linha de produção. Isso significa que a indústria não precisa recomeçar do zero. Só precisa aprender a fazer essa camada durar. E é exatamente aí que o trabalho brasileiro se encaixa na engrenagem global. De pouco adianta uma célula tandem bater recorde de eficiência em laboratório se a camada de perovskita no topo se degrada em poucos meses de sol tropical. As soluções de estabilidade desenvolvidas em Campinas, em Natal, em Bauru, estruturas 2D, 3D mais resistentes, encapsulamentos que bloqueiam umidade. Substitutos ao chumbo são justamente o tipo de avanço que decide se essa tecnologia sobrevive fora do papel. Seria desonesto terminar essa história fingindo que o problema está resolvido. Empresas que já produzem protótipos de painéis de perovskita no Brasil, como a startup Onin, ainda estão em fase de prototipagem, testando módulos de poucas centenas de centímetros quadrados em condições reais, para validar o que funciona em laboratório fora dele. A meta declarada por parte dessas empresas é ter uma linha piloto de fabricação funcionando ainda nesta década, com produto comercial chegando ao mercado só depois disso, inicialmente em aplicações pequenas, não em telhados residenciais em massa. Enquanto isso, os desafios que sempre acompanharam a perovskita continuam presentes,
garantir que o material aguente 25 anos de sol sem perder desempenho, o mesmo padrão que o silício já cumpre há décadas, e reduzir, ao máximo, a presença de chumbo, uma exigência cada vez mais forte em mercados regulados como a União Europeia. Mas o caminho percorrido nos últimos anos é real, documentado em publicações científicas revisadas por pares, não apenas em promessas de marketing. Um material estudado desde os anos 1960, ignorado pela indústria de energia por décadas. Hoje tem grupos de pesquisa brasileiros, contribuindo ativamente para resolver exatamente o problema que impedia sua saída do laboratório: sobreviver ao mundo real e, em especial, ao mundo real tropical, que é o mundo real do Brasil. Se a combinação de perovskita, 2D e 3D, os testes em umidade extrema e as alternativas sem chumbo continuarem avançando no ritmo dos últimos anos, o país que hoje importa quase todo o silício que usa em seus painéis solares pode se tornar também um dos lugares onde a próxima geração dessa tecnologia é desenvolvida, não só comprada. A pedra que ficou esquecida numa prateleira por quase 2 séculos não virou solução sozinha. Ela precisou ser reformulada, testada, sob chuva, sol e umidade, e reconstruída camada por camada até parar de se desfazer. E parte dessa reconstrução, pouca gente sabe, está acontecendo agora dentro de laboratórios brasileiros. Se essa história mudou a forma como você olha para os painéis do seu telhado, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se você quer entender o que vem a seguir nessa corrida entre Brasil, China e Europa pela energia solar do futuro, se inscreve e ativa as notificações. E fica a pergunta para você: será que o Brasil vai conseguir sair na frente numa tecnologia pela primeira vez, em vez de correr atrás dela?